Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia terça-feira, dia 6 de fevereiro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam não são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E esta pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, estamos agora na quinta semana do tempo comum. E a Sagrada Liturgia hoje, ela nos traz uma espécie de reflexão sobre a origem da tradição humana e também a origem da tradição divina. No Evangelho nós vemos claramente este debate entre os mestres da lei, os fariseus e entre Jesus. Contudo, partindo do princípio da primeira leitura, nós já começamos a observar que de fato o próprio Senhor ele já queria estabelecer tradições de cunho religiosos e não de cunho humanos. Percebam que hoje a primeira leitura tirada da 1 Reis, capítulo 8, coloca Salomão no templo que ele agora acabou de construir. E Salomão, ele oferece a Deus uma oração em forma de grande louvor. E é como se nós enxergássemos esta oração de Salomão como uma espécie de consagração do templo que ele está levantando em honra ao Senhor Deus. E entre tantos pormenores desta oração de louvor a Salomão, nós notamos que ele diz assim, lá no versículo 29, teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre o lugar do qual disseste, aqui estará o meu nome. Veja que a oração de Salomão, ela traz para nós esse pensamento, o qual brotará do coração da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, tradições religiosas as quais o Senhor quer incutir no coração de todos os seus filhos. E
Talvez fique um pouco mais fácil de entendermos quais os tipos de tradições religiosas que devemos seguir quando nós fazemos uma pequena visita ao Catecismo da Igreja Católica, entre alguns parágrafos, o parágrafo do número 80. Ele encabeça com o título A Relação entre a Tradição e a Sagrada Escritura. Uma fonte comum. Discorre assim o parágrafo em evidência. Elas estão entre si estreitamente unidas e comunicantes, pois, promanando ambas da mesma fonte divina, formam de certo modo um só todo e tendem para o mesmo fim. Tanto uma como a outra tornam presente e fecundo na Igreja o mistério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus todos os dias até a consumação dos séculos, conforme também narra-se em Mateus 28, 20. A presença de Jesus em sua igreja e com os seus até o fim dos tempos. Repare que a visão do magistério da igreja nos faz enxergar claramente que deve haver um elo indissolúvel entre uma tradição que se diz religiosa e aquela mesma contida no âmago da Sagrada Escritura. É aquilo que Jesus está tentando ensinar para os seus opositores no Evangelho de hoje, quando eles tentam questionar a respeito de algumas leis que os próprios judeus confeccionaram ao bel prazer deles. A cultura judaica, sobretudo naquele tempo de Jesus, confeccionaram livros de leis que continham mais de 600 leis, de cunhos positivas, do tipo faça assim, você deve agir deste modo. E também leis de cunhos negativas, que é mais ou menos do tipo não faça isto, evite isto. Agora, note bem que tais leis, elas não são provenientes daquela primeira lei que o Senhor Deus entregou a Moisés no Monte Horebe, os 10 mandamentos da lei de Deus. Não. Tais leis, essas mais de 600 leis que os judeus fizeram desde o tempo de Jesus, são todas de origem humana. E é por isso que Jesus, hoje no Evangelho, diz claramente, faz uma crítica ferrenha aos seus opositores, dizendo que eles esvaziaram as leis de Deus para colocar as suas próprias leis no lugar das leis divinas. E aqui então fica claro de nós compreendermos que as leis religiosas são essas que dão de fato origem à tradição cristã. E é precisamente esta tradição religiosa, partindo do Filho de Deus, que todos os cristãos devem observar atentamente. Leis que de fato vão fazer com que o ser humano eles possam ter uma fé sólida e eficiente a todo momento de sua vida. Por isso, querido povo de Deus, devemos sempre ficar atentos, pedindo a Deus a tua sabedoria e o teu discernimento, para que, através do Espírito Santo, possamos discernir, apurar muito bem o que é tradição humana, terrena, diferenciar daquilo o que é tradição religiosa, a qual o próprio Filho de Deus instituiu e a qual nós todos como cristãos devemos sabiamente segui-las, pois são as tradições de cunhos religiosas cristãs que nos conduzirão à vida eterna um dia. Deus abençoe você,
e toda a sua família.